Na verdade, meus amigos, tudo nasce através da imaginação. Porque você está focado e entendendo hoje que para você alcançar o teu objetivo não tem outro caminho. É a tua imaginação que trabalha as tuas experiências, aquilo que você adquiriu, aquilo que você viu, ela é toda percebida através da tua imaginação. No episódio anterior, eu mostrei para você como é possível a gente transformar a nossa imaginação em negócios. Nesse episódio, eu vou explicar para você como é que você desenvolve o hábito da imaginação na tua vida. Como é que você traz para dentro da tua vida o poder da imaginação e passa a se utilizar disso para o teu crescimento pessoal, para a expansão da tua mente. A maneira mais fácil da gente criar o hábito da imaginação é a gente entender que nós precisamos nos comunicar com a nossa mente, com a nossa imaginação, com aquilo que é abstrato, com aquilo que a gente tem a oportunidade, como eu já disse para você, de criar sem existir. Eu gosto de um exemplo que eu sempre dou, que é muito bacana e que traduz exatamente isso que eu quero transmitir para vocês. Você já deve ter ouvido falar num nadador chamado Michael Phelps. Ele é o grande campeão das últimas Olimpíadas. Salvo engano, ele ganhou 8 ou 9 medalhas de ouro nas 2 últimas ou 3 últimas Olimpíadas que ele participou. E numa entrevista com o técnico dele, um repórter perguntou o que ele fazia para torná-lo tão eficaz, para que ele fosse tão melhor do que os outros competidores, o que ele tinha de diferente dos demais. E o técnico disse, é a criatividade, é a imaginação criativa que eu ensinei ele a usar. De que maneira? Todas as noites antes de dormir, eu fiz ele entender e acreditar que ele precisava enxergá-lo no pódio, que ele precisava enxergá-lo com a vitória, que ele precisava enxergar o futuro, o momento futuro que ele ia viver quando competisse nas provas das Olimpíadas, se enxergasse como vencedor, colocasse a imaginação e começasse a criar o hábito de tornar aquela imagem uma realidade futura na vida dele. O hábito de imaginar que era o vencedor, que ia ganhar os 50 metros, os 100 metros, 200 metros, 400 metros, 400 metros, medley, enfim, pouco importa. Todas as competições que ele ganhou, todas elas ele viu primeiro aqui, na imaginação dele, a vitória. Todas elas ele concebeu primeiro aqui. Ele sentia a água da piscina batendo no corpo, ele sentia o cheiro do ambiente, ele se sentia no pódio, ele tinha as verdadeiras sensações que qualquer pessoa que vivesse a realidade estaria sentindo. E como é que isso foi possível? Através da imaginação. O técnico ensinou a ele que além dos treinos massivos e estressantes e inúmeros, de segunda a segunda, 8 horas por dia, ele precisava trabalhar a cabeça, a imaginação, o comportamento, aquilo que pode te trair, porque nós sabemos o quanto o emocional ele pode nos trair num momento como esse. Nós sabemos o quanto a nossa consciência do todo, a nossa determinação e o nosso objetivo, o quanto ele precisa ser firme para que a gente possa alcançar. A gente não pode deixar margem para brecha ou para dúvidas. E é por isso que o poder da imaginação criativa é perfeito. A imaginação criativa, ela traz para você, de novo, a oportunidade de você vivenciar aquilo que ainda não se realizou. Como, por exemplo, ganhar a medalha de ouro numa prova das Olimpíadas que ainda não se realizou. Aquela mentalização, aquela imaginação daquela possibilidade, daquela vitória, naquele dia, naquelas condições, permitiu com que aquele nadador, o Michael Phelps, inundasse o subconsciente dele com o objetivo. Permitiu que ele entendesse que além dos treinos físicos, ele precisava se preparar mentalmente. Ali, gente, era uma competição esportiva. Ali era uma Olimpíada, mas podia ser o teu negócio, podia ser a tua empresa, podia ser uma dificuldade que você está enfrentando, um produto que você está criando, ou até mesmo uma nova linha de produção de algo que você criou, que você precisa imaginar como é que vai funcionar. A grande maioria das pessoas que tem êxito em todos os campos da vida
utiliza a imaginação como o primeiro passo para poder conceber, para poder entender, para poder enxergar antes de precisar fazer qualquer coisa. Isso é nosso, isso é de graça, isso está incorporado em nós, faz parte da nossa máquina. A nossa imaginação, ela está à nossa disposição. Não deixa para amanhã, começa a te utilizar hoje da tua imaginação para transformar a tua vida. Começa a entender que você precisa pensar de maneira livre, de maneira abstrata, você precisa criar, você precisa enxergar aquilo que você quer primeiro na tua mente. Por isso que nós temos que crer primeiro para depois nós vermos o resultado. Não consegues fazer nada sem antes se conceber, sem antes você trazer a imaginação da tua cabeça e trazer isso como benefício para a tua vida. Qualquer negócio, qualquer empreendimento, qualquer produto, qualquer coisa que foi lançada, que foi criada no mundo que a gente vive, primeiro foi concebido na cabeça de um ser humano. Primeiro uma pessoa imaginou aquilo, concebeu isso na sua cabeça, criou dentro do abstrato aquilo que ele desejava. Só depois é que vieram os passos para transformar isso em realidade. Antes disso, não deixava de ser apenas uma figura, uma imaginação, uma ideia. Quando foi colocada em prática, só foi feita por quê? Porque foi possível você enxergar na tua imaginação. Por isso que é necessário você criar o hábito da imaginação. Por isso que é necessário você todos os dias mentalizar o teu desejo. Antes de dormir, deita na tua cama e mentaliza a tua meta, o teu desejo, aquilo que você pretende realizar. Se você quer comprar um carro, te sente dirigindo o carro, sente o cheiro do carro, sentando no banco, olhando para o carro e te deliciando com aquela conquista, com aquele movimento que você está fazendo em prol da aquisição do veículo. De uma casa é da mesma forma, de um emprego, de uma faculdade, qualquer coisa que você pretenda fazer, cria primeiro na tua cabeça. Te convence primeiro com a tua imaginação para que depois você consiga colocar isso em prática. Esse é o caminho, essa é a sequência natural. Você tem que primeiro ter fé e acreditar no teu desejo, no teu objetivo definido, para que a tua imaginação consiga calibrar isso, fazendo a conexão da tua experiência, do teu conhecimento e da experiência e conhecimento de terceiros adquirido por você, para você conseguir realizar e colocar isso de pé. Sem isso, vai ser muito difícil. Com isso, você vai ter uma ferramenta gratuita, que é tua e que está disponível para você 24 horas por dia. Não perde essa chance. No próximo episódio, nós vamos falar que a necessidade é a mãe da criatividade imaginativa. Eu te aguardo no próximo episódio.